Hoje vamos falar de 13 pontos importantes para gestores e administradores que têm por objetivo a realização de um projeto patrimonial. O primeiro ponto, e talvez o mais importante, é a questão do detalhamento do planejamento. A empresa precisa ter objetivos claros, o que quer, o que espera com o controle patrimonial. Se o projeto será para a atualização ou a implantação do controle dos bens do ativo imobilizado. Se o objetivo é apenas o controle físico ou o controle físico monetário, respeitando regras do CPC com a imobilização de ativos a partir de R$ 1.200. Esses pontos são fundamentais que estejam devidamente definidos para que então possamos ver os próximos passos. Ainda na questão do planejamento, saber se todos os bens serão inventariados ou alguns deles serão circularizados. A circularização pode ocorrer tanto em bens em poder de funcionários, fornecedores ou clientes. É importante estar atento a esse conjunto de informações inicial para então seguir com os demais pontos. Um outro ponto importante é a reunião de kick-off, onde tudo o que foi definido no planejamento deve ser apresentado aos gestores e a participação de todos esses gestores é fundamental para implementar a cultura da gestão patrimonial. O envolvimento, o comprometimento com o passo a passo do projeto é fundamental que gestores estejam alinhados e cumprem a ideia de colocar em prática o controle do ativo imobilizado. O ponto seguinte é a definição de prazos e etapas. É fundamental colocar um cronograma em prática, definindo responsabilidades, início, meio e fim de cada uma das etapas, para que possa ser acompanhado e ajustado se for necessário, e que tenha um gerente de projetos que possa conduzir e cobrar responsabilidade de cada uma das áreas envolvidas. Quando o assunto é placa de identificação, alguns cuidados devem ser colocados em prática. A qualidade, a tecnologia e o volume. Quando falamos em tecnologia de placa de identificação, é importante atentar-se que hoje temos o código de barras, QR Code e também a tecnologia RFID. Sua empresa precisa definir de forma clara qual dessas tecnologias serão utilizadas nesse projeto. Entre código de barras e QR Code é apenas uma diferença de visualização. Já o RFID é algo mais robusto, requer investimentos maiores para que possa disponibilizar a eficiência oferecida. Mas é importante que isso esteja claro no momento do planejamento. Quanto à qualidade, é fundamental saber onde será realizado o inventário, as áreas, se são áreas administrativas, áreas expostas ao tempo, áreas sujeitas a excesso de calor, ou mesmo áreas que são higienizadas com produtos químicos altamente nocivos. Dessa forma, é importante definir o tipo da placa, se vai ser em aço inox, se vai ser em alumínio, se vai ser em material plástico, entre outros. Tudo para que as placas não percam a identificação, nem tampouco se desprendam dos ativos catalogados durante o processo de inventário. E ainda em relação às placas, o volume é algo fundamental. É muito comum vermos empresas buscando comprar uma quantidade exata aos ativos que vão ser inventariados. E geralmente, quando isso acontece, faltam placas no projeto. Dessa forma, o projeto é interrompido para que nova produção de placas seja realizada, colocando em risco a precisão do projeto. E o valor é tão insignificante que sua empresa deve comprar um volume maior de placas, sabendo exatamente o volume de ativos ou sem ter esse conhecimento. A empresa não pode correr o risco de interromper um projeto em razão das placas. As informações que serão catalogadas. É importante no processo de planejamento definir quais são as informações que serão coletadas no processo de inventário. É comum em empresas de consultoria utilizar aplicativos e as informações inseridas nesses aplicativos devem estar pré-definidas
para que todo projeto seja catalogado de forma uniformizada. E é importante também definir campos obrigatórios. Sem essas informações, fica impossível seguir com a catalogação. Dessa forma, sua empresa terá uma base coesa, rica de informações. Do contrário, será uma salada de dados. Sua empresa deve evitar isso. E de forma geral, as informações são padronizadas. Número do ativo, data de aquisição, descrição, localização, centro de custos, conta contábil, espécie, dimensões, capacidade, cor, placa, número de série, entre outras informações, complementadas inclusive pela foto digitalizada. Isso dará maior robustez e maior precisão à catalogação de cada um dos ativos. A auditoria do projeto é importante e muitas empresas acabam deixando de lado. No decorrer do projeto é fundamental cruzar as informações catalogadas com as informações contábeis ou extracontábeis, fazendo uma lista do ABC da importância dos ativos. Cruzando essas informações é possível saber se os itens de grande valor, de valor médio, estão sendo catalogados ou, caso não estejam, se ainda existe na empresa. Seria uma pré-conciliação. Isso é fundamental. E também fazer o levantamento em algumas áreas, validando se todos os ativos foram devidamente catalogados, foram inventariados. É possível também marcar fisicamente os ativos que já foram inventariados. Dessa forma, uma auditoria visual em determinadas áreas pode validar se a equipe está levantando todos os bens pré-definidos no planejamento. Após todo o levantamento físico, é importante que as informações sejam trabalhadas na área administrativa da empresa. A uniformização das informações é fundamental para que a empresa tenha um relatório apresentável. É muito comum ver descrições de itens serem apresentados de forma diferente, centros de custo, localização com nomenclaturas diferenciadas. Isso acaba poluindo a base trabalhada. O trabalho administrativo de uniformizar, de tratar as informações coletadas é importante para que possamos ir para a próxima etapa. A conciliação físico-contábil é essencial em qualquer projeto, principalmente se o objetivo do projeto do inventário patrimonial tem como foco o ajuste contábil. Dessa forma, é fundamental que a empresa disponibilize a base contábil, seja uma base precisa ou extracontábil, para que a mesma possa ser comparada com o relatório dos itens inventariados. Dessa forma, após todo o processo de conciliação, buscando identificar ao máximo, seja por tratativa direta ou por atributos, a consultoria disponibilizar para a empresa 2 relatórios, o relatório de sobras físicas e sobras contábeis. As sobras físicas, de forma geral, são itens que foram identificados no levantamento físico e que a empresa não tem registrado em sua contabilidade. Talvez esse registro tenha ocorrido de forma incorreta em outras contas que não são do grupo do ativo imobilizado. E também as sobras contábeis. As sobras contábeis, geralmente, são itens que contemplavam o relatório da contabilidade e não mais existem fisicamente ou não foram encontrados. Dessa forma, a empresa, juntamente com a consultoria, deve analisar todas essas sobras e definir se as mesmas serão baixadas ou serão ajustadas na contabilidade. É importante ter de forma clara o processo de conciliação. Isso pode fazer total diferença nos números que serão ajustados. De posse do relatório de conciliação, com as sobras físicas e contábeis analisadas, saneadas, então pode-se entregar à equipe de contabilidade da empresa para que os ajustes sejam feitos. Os ajustes tanto patrimoniais quanto de resultado. Isso é importante para que a empresa, ao final, possa ter os números validados e iguais aos da contabilidade. O controle patrimonial deve ser o analítico das contas contábeis, que são sumarizadas e depois reportadas no balanço patrimonial. Uma vez todo esse projeto realizado, com o inventário, com as placas, com a catalogação e a conciliação, é importante que a empresa, caso tenha, realize a atualização de procedimentos.
E caso não tenha procedimentos, que sejam redigidos com informações desenhadas para o perfil da empresa. Ter procedimentos claros é fundamental para que a empresa possa manter de forma atualizada e segura as informações do ativo imobilizado. E tudo isso se enriquece quando a empresa realiza periodicamente inventários rotativos para validar se as informações, se os procedimentos desenhados estão de fato sendo cumpridos e trazendo o resultado esperado, que é a gestão segura do ativo imobilizado. Procedimentos não podem ser deixados de lado. Se caso sua empresa não tenha, é importante colocá-los em prática. Um ponto importante para empresas que têm ou estão implantando a governança corporativa, após todo esse processo de inventário geral do ativo imobilizado, é realizar a avaliação patrimonial, avaliação do valor justo de mercado, da vida útil determinada e remanescente e também do impairment test. Essas informações são comuns serem exigidas por empresas de auditoria, com o objetivo de evitar que os números reportados no balanço patrimonial estejam distorcidos. Então, num processo de inventário patrimonial, é fundamental complementar com a avaliação. Após todo o levantamento, processo de conciliação e avaliação, é importante ter laudos conclusivos emitidos pela empresa contratada, assinado, em alguns casos, por contadores e engenheiros, relatando todo o processo, relatando os conceitos utilizados, demonstrando quantidades e valores obtidos em todo esse processo e, por fim, sugerindo procedimentos e técnicas de melhor gestão do ativo imobilizado. E é muito comum vermos projetos que foram realizados ou são realizados e não têm o laudo final conclusivo, e isso dará total respaldo a gestores e à alta direção, sabendo o que deve ser feito e como foi feito para se obter o melhor resultado no projeto de implantação ou atualização do controle patrimonial. Realizar todo esse projeto sem colocar em prática os itens que citamos coloca a credibilidade de qualquer projeto em risco. É muito comum vermos empresas colocando equipes próprias para realizar todo o levantamento e deixam de lado algumas etapas que devem ser realizadas. Isso faz com que, ao final, na entrega do projeto, o mesmo esteja sem a credibilidade desejada. E, na maioria das vezes, as empresas acabam abortando o projeto ao meio, sem concluí-lo, gerando um prejuízo e uma frustração para toda a equipe, e sem atender às expectativas iniciais quando se colocou o projeto em operação. É fundamental que, caso sua empresa necessite de um projeto de inventário e avaliação patrimonial, busque a assessoria de consultorias especializadas. A XS Consultoria Empresarial. Estamos há mais de 10 anos realizando projetos patrimoniais para empresas em todo o território nacional, empresas dos mais diversos portes e segmentos. Para isso, contamos com uma equipe de profissionais qualificados e que constantemente estão buscando se reciclarem para manter-se atualizado com as informações do ativo imobilizado, tanto na questão da legislação quanto na questão tecnológica. Nossos trabalhos são desenvolvidos por meio de aplicativos e software. Isso nos dá maior precisão e agilidade em todo o projeto. E ao final entregamos para a sua empresa um relatório analítico dos itens inventariados e avaliados, um arquivo fotográfico de todos os itens catalogados, o laudo de avaliação e inventário, e também daremos todo o suporte à sua contabilidade ou auditoria que venha realizar um trabalho em sua empresa. E tudo isso respaldado em normas da ABNT, IBAP, e também a legislação contábil 6.404/76 e 11.638/07 e o CPC 01 e o CPC 27. A XS Consultoria Empresarial são mais de 10 anos realizando projetos para empresas em todo o território nacional. Entre em contato, vamos conversar. Ativo imobilizado, a XS Consultoria Empresarial. Aguardamos você.